força e vigor. Louvamos a Deus pela vida do Senhor. Deus abençoe. Foi um momento muito especial para a nossa vida e profecias que ouvimos quando criança. Deus usou o Senhor para estar cumprindo mais uma delas em nossa vida. Deus abençoe pela vida do Senhor. Uma alegria conhecer pastor César Cavalcante pessoalmente, pastora Vanessa, um casal excepcional. O pastor foi aqui brilhante nas suas colocações, uma inspiração. Deus continue usando o Senhor poderosamente, mesmo no ensino, na palavra, particularmente ali algumas vezes ao sábado. Eu achei que minha esposa estava ficando meia doida. Ela estava estudando hebraico e cantando as músicas que o Senhor ensinava. Eu levantava, ela tentando cantar em hebraico. Eu falava: Jesus, o que aconteceu com a minha esposa? E ela estava aprendendo hebraico com o pastor César ali. E tempo de muito crescimento. E graças a Deus que, embora a internet ela teve seus lados negativos, mas teve um lado muito positivo. E hoje pode o Senhor estar no Brasil e mundialmente está ensinando vidas. Deus abençoe. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor, pela vida do pastor César, pastora Vanessa. Deus abençoe muitíssimo. Um prazer, uma honra, e o Senhor está sentado e emprestando seus ouvidos para a gente. Quando a gente está falando, já é uma honra, já é algo que a gente não tem preço para agradecer a Deus por um privilégio desse. Louvamos a Deus também pela vida do pastor Gesiel, que esteve aqui ontem. Deus usou ele poderosamente. Pastor Lira também foi um canal. Deus abençoe mesmo a vida dos servos do Senhor. Ontem era meia-noite, o pastor Lira mandou um áudio dizendo: cheguei no meu destino. Eu falei: mas o céu da igreja era 6 horas da tarde. Então eu cheguei agora aqui neste lugar. Deus abençoe a todos os pastores que apoiaram também a EBOL, e como secretário executivo nós estamos vendo a cada dia o crescimento da igreja do Senhor nos Estados Unidos. Não é um crescimento de um lugar, é o crescimento de toda a obra do Senhor aqui neste lugar. Deus está visitando os Estados Unidos da América, Califórnia, Kansas, Massachusetts, Geórgia, Flórida, Colorado, bênção de Deus. Deus está crescendo mesmo, Flórida, aqui do West Coast. Deus está expandindo a sua obra. E você está fazendo parte deste projeto, desta promessa de Deus. É muito lindo ver. Deus vinha falando que estaria trazendo um crescimento, Deus estaria fazendo algo espetacular, e nós estamos vendo isso acontecer dia após dia, porque Ele é o dono da obra. Quando Ele estabelece a sua palavra é imutável. Nós queremos agradecer ao Senhor. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor, a Deus, a honra, a glória, o louvor de tudo que Ele está fazendo e realizando. Meus irmãos, Salmo 90, verso 17. Salmo 90, verso 17. Vamos ler este versículo, onde vamos estar trazendo algo que Deus colocou no nosso coração sobre a sua graça. Salmo 90, 17. Agradecemos ao Senhor também pela igreja local, que está trabalhando aí já faz 1 semana e meia, preparando, arrumando, pintando, limpando, organizando. E eu quero desde já dizer que a igreja tentou o seu máximo receber cada um de vocês sempre com muita honra, porque cada um de vocês merece a honra quando chega. Desculpe-nos por alguma limitação, algo que possa ter não atingido a sua expectativa. Porém, tudo que fizemos, tentamos o melhor pela vida de vocês. Que Deus abençoe. Mas, pastor, não faz para Deus. Não, tem coisa que você faz para Deus, tem coisa que você faz para as pessoas. E quando estamos recebendo, sempre a nossa obrigação de tentar fazer o melhor pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe a igreja local, que tem trabalhado incansavelmente. Salmo 90, 17 nos diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vou repetir este verso para você. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Romanos
5:20. Por gentileza, abra Romanos 5:20. A Bíblia, em Romanos 5:20, nos capítulos 5, verso de número 20, nos diz assim: a lei veio para que aumentasse, ou nesta versão do telão, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode no 3 ler este verso que está no telão em uma só versão? 1, 2, 3. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode olhar para o do lado e dizer assim: este verso é para mim e para você. Aonde abundou o pecado em nós, superabundou a graça sobre a nossa vida. Somos alvo da graça. Se existe algo que é resultado da graça de Deus, é cada um de nós. Nós fomos impactados por esta graça. Neste salmo que nós lemos do capítulo de número 20, quando o povo de Israel estava voltando do seu cativeiro, eles professaram através de Moisés este cântico dizendo: Senhor, confirma a obra das nossas mãos, pela tua graça que foi dispensada de nos tirar, porque a graça, ela tem muitas formas. O ápice da graça de Deus foi o nascimento de Jesus Cristo, mas toda a obra de Deus em prol do seu povo, em toda a Bíblia, foi a expressão da graça. Tudo é pela graça de Deus. Se vivemos é pela graça, se respiramos é pela graça. Nessa noite fiquei pensando, falei, existe algo que nós vemos presentemente em nós, que é a graça de Deus, além da salvação. Algo que nós precisamos a todo minuto, a todo instante. Se ficar segundos sem ela, nós caímos mortos no chão. Quer ver? Sua respiração, o seu ar, é a graça de Deus que você está respirando neste momento. Porque se falta esta respiração em sua vida, se falta este ar na sua vida, se ele falta em você, você não está vendo. Essa é a maior expressão da presença de Deus na sua vida. Aí como você pode entender um pouquinho? Porque quem pode entender Deus? Quem pode explicar Deus? Quem pode dizer como Deus é? Como o pastor sempre está dizendo aqui, Deus deixou porções escritas que nós podemos consultá-las para entender um pouco do que Ele é para a nossa vida, mas na totalidade da sua grandeza, quem pode entender Ele? Você pode pegar exemplos e Ele põe coisas tão simples na nossa vida que muitas das vezes não atentamos, não entendemos, mas nós podemos ver que Ele é real na nossa vida. Tem pessoa que fica sabendo, será que Deus é real em mim? Será que Deus está comigo? Será que Deus está com a minha vida? Será que a sua graça está na minha vida? Quero te dizer para você nesta manhã, vou te dar um exemplo tão simples que você pode até não ter analisado. Pare de respirar aí agora, tira esse oxigênio que está no seu nariz. Você está vendo o seu oxigênio? Não. Você está vendo que você está respirando? Também não. Quem vai te garantir que o próxima puxada que você dá vai ter ar para você respirar? Ninguém pode garantir, mas porém, você sabe que Ele está aí, você sabe o que está acontecendo e você está fazendo no seu automático, porque o seu organismo está reagindo automaticamente para receber deste ar. Ele foi programado para você receber deste ar. Tem pessoas que não estão entendendo isso. Tem pessoa que Deus está do lado dela dizendo, estou com você, eu vou fazer, eu vou garantir, a minha graça está sobre a minha vida, sobre a sua vida, a minha promessa está sobre a sua vida, minha palavra está sobre a sua vida, minha gestão está sobre a sua vida, e você está achando que nada está acontecendo. Meu irmão, eu vim para te dizer uma verdade para você nesta manhã, como o ar que você está respirando, Deus é fiel para a sua vida. Aqui nós vemos Tiago, não muitas das vezes, nós temos a impressão que os grandes homens da palavra de Deus são homens perfeitos, mulheres perfeitas, pessoas infalíveis. Muitas vezes nós lemos na Bíblia nomes e nós ficamos imaginando o que são esses homens, a grandeza destes homens. Mas Tiago desmancha este conceito. No capítulo de número 5, verso 19, citando um dos maiores homens que realizou grandes eventos na palavra de Deus, que era Elias. Ele está dizendo ali que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões
as mesmas tentações, e este homem, debaixo da direção de Deus, ele fez uma oração, e com uma oração que ele fez, 3 anos e meio ficou sem chuva. Deus parou a chuva pela oração deste homem, o homem que tinha as mesmas paixões, as mesmas tentações. Está escrito assim em Tiago 5,17, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, aquilo que eu sinto e você sente era o mesmo. E orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Quando nós vemos também, e acabamos de ler, o Salmo relata o regresso do cativeiro, e foi quando foi cantado pelo povo judeu, no desafio de reconstruir, eles como nação, eles estavam vindo de um cativeiro sem identidade, foi falado aqui de identidade ontem, estavam vindo agora de um histórico de submissão, um histórico de humilhação, um histórico sem praticamente um rumo agora, apenas uma promessa, que eles eram um povo de Deus. E esta graça que eles estavam clamando, dizendo, Deus afirma, confirma a obra das suas mãos em nós como nação. Eles estão reconhecendo que não há construção ou restauração sem graça. Sem a graça de Deus é impossível você construir ou reconstruir algo. A graça de Deus é que nos traz de volta para Ele. Quando nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo de um plano. O apóstolo Paulo, ele tinha um problema que ele relatou em 2 Coríntios, a segunda epístola dos Coríntios, capítulo 12, ele ora acerca deste problema que lhe afligia. Algo tão profundo que ele chama de mensageiro de Satanás, utilizado para esbofetear ele. Este problema que ele tinha era algo que o grande apóstolo Paulo não tinha resposta, não tinha praticamente. Aqui a Bíblia, ela sempre é escrita de uma forma muito bela, mas para ele chegar a citar este termo que Satanás estava esbofeteando ele, nós estamos falando de um grande homem, mas todo grande tem aquela famosa fase que ele cai de joelho no chão e diz, Deus, o que vamos fazer? Deus, cadê a resposta? Deus, cadê a promessa? Deus, cadê o recurso? Deus, cadê a circunstância? Não é porque é grande, não é porque tem um título, não é porque tem uma posição, que você não vai passar um dia que você mesmo vai dizer, Deus, aonde o Senhor está nesta história? E aí vem a graça de Deus sobre a sua vida, dizendo, ei, não é isso que está te enfrentando que vai prevalecer na sua vida, mas Paulo, a minha graça te basta, a minha graça está sobre a sua vida. Ei, sabe o que eu venho dizer para você? A mesma graça que Deus disse na vida de Paulo, é a graça que está aqui nesta manhã, para te dizer, Ele está sobre a sua vida. A graça de Deus, esta graça que nos levanta. Quando ele clama a Deus, ele diz, Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, é profundo demais entender isso. Deus estava ensinando a Paulo que tudo que precisamos é a tua graça para atravessar as diversidades, problemas e conflitos. O que sempre precisamos todos os dias é a graça de Deus. Quando nós falamos de problemas, nós precisamos entender que Jesus ensinou 3 tempestades para os seus discípulos. Fala para o irmão do lado, diz assim, 3 tempestades. 3 tempestades. Primeira tempestade é a tempestade para ele mostrar que está sempre presente. Seus discípulos dentro do barco, tempestade, a primeira tempestade, é quando iniciamos a nossa fé, é quando começamos a iniciar a conhecê-lo desta graça. Ele dentro do barco, diante da tempestade, ele virou para os discípulos e o que é que ele fez? Deitou e dormiu. Primeira tempestade que ele queria ensinar para nós. Primeiro alvo da graça que ele queria ensinar na nossa caminhada cristã. Entenda, ele pegou, deitou e dormiu diante de uma tempestade. As situações normais da vida. Ele estava te ensinando uma coisa assim, diante do que você vai enfrentar, na situação natural da sua vida, descansa nos braços do Pai. Situações normais, vento,
mar batendo, as águas significa situações da vida, ventos, situações contrárias. E Jesus dentro do barco, ele repousou, dormiu. E os discípulos, que tinha ele como professor, não existia um professor melhor. Tem pessoas, muitas das vezes, na caminhada cristã, você pensa assim como líder, você diz, meu Deus do céu, essa pessoa não muda, essa pessoa atrai, essa pessoa é nervosa. Ei, deixa eu te explicar, melhor professor que Jesus não teve. Melhor professor que Jesus ensinando não teve. E na turma dele, teve o que brigava, teve o que o traía, teve o que arrumava confusão, teve o que amava, teve o que calava, teve o que respondia. Na mesma turma dele, teve aquele que chegou e começou um dizer para o outro, dizer assim, vamos ver quem que é o preferido dele aqui hoje. Vamos apertar ele. Vamos perguntar para ele, e aí, quem é o preferido do senhor aqui hoje? E Jesus virou para ele e falou assim, pegou uma criança e falou assim, se não for como um deste, não entra no meu reino. O maior é o menor, e o menor é o maior, o menor é o maior, não é o maior que é o menor. Eu quero te dizer para você, quanto mais nós diminuímos na presença dele, mais ele te levanta e te exalta. Aqui nós vemos a primeira tempestade ele dizendo, acalma-te. Quando eu estou no barco, quando a minha graça está com você, diante das situações, acalma-te, porque se eu me levantar e liberar uma palavra, eu mudo a história e o quadro da sua vida. Amém. Jesus se põe de pé, vendo o desespero dos discípulos, só ergue a mão e diz, acalma-te, vento. Por que ele não começou pelo mar? Por que ele não começou pelo que ele via? Por que ele não começou a repreender, ensinar a gente a repreender o que vê? Porque nada acontece pelo que você vê. Tudo acontece pelo que você crê. Jesus virou e ensinou, eu vou repreender primeiro o que não vejo. Depois o que vejo acalma. Porque na vida do cristão não é o que você vê para ativar o que não vê. Na vida do cristão você ativa o que não vê para viver aquilo que você quer ver. Aqui nós vamos agora, Jesus fala, a primeira eles aprenderam. Agora eu vou permitir eles sentirem o que é o reino contra reino. Vem a segunda tempestade. Jesus vira para eles, depois de uma multiplicação de pães, e eles próprios ficaram impressionados. Porque quando Jesus virou para um discípulo e disse, o que daremos de comer a este povo? O próprio discípulo virou para ele, como que nós vamos dar de comer aqui? Jesus falou, eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo. Aí Jesus perguntou de novo, está escrito lá, ele perguntou intencionalmente. Ele perguntou e disse, vou perguntar de novo, como vamos alimentar? Aí o discípulo chegou para ele e disse assim, eu não sei, mas tem um aqui perto que tem 5 pães e 2 peixes, um jovenzinho de 5 pães e 2 peixes. O jovem que não tem nome registrado na Bíblia, teve fé maior do que todos os discípulos que estavam de volta de Jesus. Por isso não precisa ter nome para Jesus agir, precisa ter um coração que crê no poder dele. Ei, você sabe o que é um jovem com fome? Adolescente jovem com fome? Quem é pai de adolescente jovem aqui? Eu garanto que você, metade do teu salário fica na comida. Boca nervosa. Você come, compra para todo mundo, e você vai comendo devagar, seu filho vai comendo rapidinho olhando no teu, comendo rapidinho olhando no teu. Doidinho para sobrar o seu, para dizer assim, pai, posso comer também o seu? Adolescente, parece que tem um disposal dentro dele, tudo que você manda ele tritura para dentro. Imagina, este jovem caminhou o dia inteiro com 5 pães e 2 peixes na mão. Um dia eu fui falar da graça de Deus sobre os 5 pães e 2 peixes na vida desse jovem. Porque o maior milagre ali, para mim, não foi quase nem a multiplicação. Foi esse jovem ficar sem comer. Porque ele manteve. Por que ele manteve? Ele estava ouvindo Jesus. Ele estava caminhando perto, porque na multidão não tinha microfone. Ele estava caminhando perto da situação. Quem quer milagre tem que caminhar perto da situação. Porque vai abrir uma oportunidade única para a sua vida, aonde quando você está ali perto da situação, Jesus estava perguntando, deixa eu te explicar quão profundo é isso. Jesus estava conversando com os discípulos,
sabendo que tinha um jovem ali. Ei, você acha que ele não sabia? Glória a Deus. Você acha que ele não sabia que esse jovem estava perto? Você acha que Jesus não estava observando e vendo um jovem perto? Você acha que Jesus... Porque é por isso que Jesus estava insistindo. Como vamos alimentar essa multidão? Na hora o jovem levantou e disse: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Avisa para ele aí. Avisa aí. Os discípulos vão e dizem: só tem um jovem aí. Sabe quando você está numa situação que ninguém está crendo e de repente aparece alguém no meio e fala assim: eu tenho uma solução para o que Jesus está falando. Deus vai te levantar onde você está. Deus vai te levantar na sua igreja. Deus vai te levantar na sua cidade. Deus vai te levantar. Ninguém vai ter resposta. Você vai chegar: eu tenho a resposta em mim. Ali, esse jovem entrega na mão de Jesus. Jesus faz o que teve de fazer. E Jesus, todo mundo começou a conversar e vamos colocar na nossa linguagem de hoje, vamos tirar uma selfie, vamos para o Instagram. Todo mundo em volta de Jesus. E Jesus virou para os discípulos e falou: passe do lado de lá agora. E continuou com o povo. Os discípulos não queriam sair da festa, queriam ficar em volta dele, porque na hora que o fogo está pegando, você não acha um filho de Deus para ajudar. Mas a hora que o negócio acerta, todo mundo quer tirar foto do lado. Na hora que o leão está do teu lado para morder teu pescoço, todo mundo fala: vai que o leão vira para o meu lado. Mas depois que o leão está morto, ele fala: ei, eu te avisei que Deus é na sua vida, deixa eu tirar uma fotinha do seu ladinho. Os discípulos fizeram a mesma coisa, e Jesus virou para eles e falou assim: vá para o outro lado. Aleluia. E aí Jesus continuou conversando com o povo. E os discípulos foram. Só que Jesus mandou eles para Decápolis, e lá do lado de lá tinha um endemoniado. Diga comigo: endemoniado. No meio da travessia agora, os discípulos sem Jesus no barco, vem uma resistência. Essa é a tempestade que ele permite muitas das vezes para nós entendermos que nós lutamos contra o reino das trevas. Aleluia. Essa segunda tempestade, Jesus queria ensinar e dizer: ei, tem coisas que é circunstâncias da vida, mas tem coisas que você vai ter que posicionar, porque as trevas tentando impedir você chegar. Agora essa graça que vai ser exercida sobre eles, estão no meio, vem aquela tempestade bravia, e eles estavam indo para Decápolis encontrar um gadareno, um endemoniado, um demônio que estava dentro daquele homem, e Jesus sabia disso. Enviando eles no meio da tempestade, começou aquela resistência total, e vem o grande evento onde Jesus sai da onde estava e vai encontrar com eles depois da tempestade. Só que tem um porém: neste momento, um momento de definição na nossa vida, para nós entendermos a que reino nós pertencemos, a que graça que nós pregamos, porque no meio da tempestade a nossa visão pode ficar turva, nós podemos começar a entender que tudo que está no nosso lado é fantasma, é fantasia, não é verdade, a dúvida vem contra, a palavra você começa a não entender muito bem, as circunstâncias você começa a não entender muito bem. Os discípulos olharam e começaram a ver: o que é isso na água? O mesmo Jesus que estava com eles, que multiplicou o pão, que estava andando com eles, agora eles não estavam reconhecendo, estavam achando que era um fantasma. Quantas vezes na sua vida você está diante de situações que o maligno vem contra a tua vida, sabe para quê? Para tentar mudar a tua visão e perder o foco, mas o Espírito Santo e a graça vem sobre você, para que você entenda que quem te chamou já está andando sobre as águas. Aí sempre tem um, vira para o outro lado e fala assim: sempre tem um. Pedrão, tem que ter o Pedro, irmão. Por isso que a gente tem uns Pedrão que é uma benção. Aí ele perdeu a cabeça, irmão. Dentro disso, nós vemos aqui Pedro olhando e dizendo: se és tu, eu posso não estar vendo, eu posso não estar entendendo quem está lá, mas essa voz eu conheço. Por isso que não é mais importante o que você vê de novo. O importante é o que você ouviu. O importante é o que você creu. O importante é o que você guardou, para que você viva milagres diante desta graça. Eu não estou vendo, mas estou ouvindo. Se és tu, Jesus, deixa eu andar com você sobre estas águas. Deu o primeiro passo, colocou o pé na água,
firmou. Só que quando firmou, vem o quê? O vento. Cada vez que nós se posicionamos para a obra de Deus, debaixo desta graça, começa um vento para tentar trazer temor contra a sua vida. Quando ele ouviu o vento, o vento começou a dizer: olha a situação que você está. Você está em pé sobre as águas. Para colocar o pé, ele estava olhando para Jesus. Quando ele colocou o pé, ele olhou para as águas. Quando ele olhou para as águas, ele começou a... Cada vez que tiramos os olhos do alvo que foi a chamada, cada vez que tirar o olho de quem te chamou, você vai começar a afundar. Mas tem um porém, o projeto dele é tão grande, que mesmo que você balancie e comece a afundar, a mão dele vai te levantar. Vira para o seu irmão e diz assim: esta mão, esta graça, sempre vai te manter de pé. Pastor, parece que eu até afundei. Você já viu os testemunhos como que são? Quando a gente está assim sentado, ouvindo os obreiros, eles falam: pastor, eu enfrentei uma situação, mas Deus estendeu a sua mão. Pastor, eu quase caí, mas Deus estendeu a sua mão. Pastor, eu quase parei, mas Deus estendeu a sua mão. Pastor, quase me mataram, mas Deus estendeu a sua mão. Ei, o que vai prevalecer na tua igreja, no teu chamado, no teu ministério, é a mão de Deus sobre a sua vida. Agora, Glória a Deus. Jesus sentou no barco. Ele repreendeu a tempestade quando ele entrou no barco. Mas a tempestade passou. Vou repetir para você. Na primeira lição, Jesus repreendeu a tempestade e o mar. Na segunda lição, ele só entrou para dentro do barco de volta. Senta, Pedro, e vamos sentar. Quando ele sentou, a tempestade, ele não repreendeu. Porque a tempestade que era o reino das trevas vindo contra o propósito dele. Esse reino das trevas saiu imediatamente e já foi avisar ao demônio que estava lá em Gadara: está vindo aí aquele que tem todo o poder e autoridade. Está vindo aí neste mar aquele que determina todas as coisas. Imediatamente, barco indo e gadareno correndo ao encontro dele. Está escrito assim na Bíblia. Quando Jesus chegou, o gadareno: vieste nos atormentar antes da hora. Sabe por quê? Chegou a autoridade de tudo pode. Os próprios demônios foram avisar, dizendo: está vindo aí um que decide a situação. E quando chegou, eles falaram assim: agora eu sei que eu vou perder este gadareno. Ele não vai ser mais gadareno, ele vai ser um homem, vai ser o maior evangelista que a Bíblia vai registrar. Só deixa nós entrar naqueles porcos ali. E diz a Bíblia que os demônios saíram deste homem e entrou numa manada de porcos. E nessa manada de porcos, os porcos se precipitou para dentro do mar e morreu todos aqueles porcos. O que eu venho te dizer para você? Quando estamos debaixo da autoridade de Deus, o inferno já começa a avisar: está vindo aí. Está vindo aí o escolhido. Está vindo aí a igreja. Está vindo aí ministros, está vindo aí pastores, está vindo aí cidade, está vindo aí estado, porque a igreja chega, o inferno tem que recuar. Vira para o teu irmão e diz assim: essa autoridade está sobre a sua vida. Tempestade que é provocada, tempestade que é situação contra. Essa tempestade, ela sempre é para nós entendermos que estamos em uma batalha espiritual. No capítulo 5, que nós lemos, faz um grande paralelo: Adão e Cristo. Adão e Cristo mostrando onde Adão falhou e Cristo prevaleceu. Entre a lei e a graça, Paulo mostra que ele não pode ser redimido pela lei. Porque pela lei mosaica dependia da capacidade do homem em cumpri-la. Na lei dependia do que o homem ia cumprir. Na lei sempre dependia do homem, enquanto que a graça de Deus não depende do homem. É o que Deus vai fazer pelo homem.
Na lei era o que o homem iria fazer ou cumprir. Na graça foi o que Deus fez por nós. O que ele fez? Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único, o seu unigênito, o seu filho, para morrer na cruz por todo aquele que nele crê, e nós, o que? Sejamos salvos. Na lei era o que eu cumpriria, o que eu poderia fazer. A diferença sempre que Paulo estava dizendo é: o que eu trago para você hoje não depende do que você faz ou o que você é, mas é o que Deus fez por nós. Somos alvos deste amor. Paulo construindo esse paralelo onde o pecador abundou, aonde o pecado abundou, aonde a transgressão abundou, ele disse: para toda perspectiva de pecado vai superabundar uma graça sobre ele. Quanto maior a situação do indivíduo, mais graça do céu vai vir sobre ele. Quanto mais sentença, mais graça de céu sobre ele. Ei, deixa eu te explicar. Não tem erro, não tem pecado, não tem transgressão, não tem situação que o nosso Deus não possa perdoar, libertar, transformar e fazer uma pessoa totalmente nova dessa situação. Sabe por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa graça é verdadeira. No Velho Testamento, a graça ela é sempre tratada como misericórdia. No Novo Testamento, a graça. No Velho Testamento, sempre mostrando a misericórdia. A Lamentação 3:21 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isso nós queremos ver que o carinho de Deus pela nossa vida, ele não tem fim. Mas a graça, ela vai além da misericórdia. A misericórdia, foi dito ontem, a parte aqui, a misericórdia é poupar alguém de um castigo. A misericórdia é poupar alguém de um castigo. A graça é se colocar no lugar de alguém no castigo. Vou repetir para você. A misericórdia é poupar alguém do castigo. Como assim, pastor? Nós éramos merecedores da cruz. Nós éramos merecedores morrer na cruz. Nós éramos merecedores morrer pelos nossos pecados. Isso é a misericórdia. Mas a graça, Jesus falou: vou tirar vocês da cruz e quem vai subir sou eu no lugar de vocês. Porque eu vou subir e o meu nome será glorificado na vida de vocês. Aqui nós vemos Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, fé e graça, ela anda junto. Fé e graça, ela anda junto. Não tem como ter graça se não tem fé. Não tem como ter fé e não ter a graça. Só que quando nós falamos muito da graça, e essa palavra associada à fé, a fé, ela tem um exemplo na Bíblia. O pai da fé. O pai da fé, ele recebeu uma proposta, ele não era crente. No tempo Abraão, deixa eu chamar ele só de Abraão, por gentileza. Os senhores doutores da palavra, vamos ficar num nome só que estão Abraão, vou falar língua estranha daqui um pouquinho. Abraão não era crente, o pai dele, o que o pai dele fazia? Ídolos. E Deus vai lá dentro daquela casa e fala com ele: Abraão, sai da tua casa e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Obreiro, meu amigo, meu irmão, prezado pastor, você está muito melhor que Abraão. Aleluia. Quando Deus te tirou do Brasil, você já tirou visto vindo para os Estados Unidos da América. Você já imaginou se você vira para sua esposa lá na sua cidade, ou do Goiás, ou de Minas Gerais, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, que a grande maioria que está aqui, ou do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, ou seja o estado que for, você virar para sua esposa e dizer assim: ouvi a voz de Deus hoje. Ouvi. Sério, ouvi. Deus falou com você, falou. Para fazer o quê? Vamos viajar.
Para onde? Não sei. Mas ele prometeu uma terra. Para você, Deus aliviou um pouquinho. E falou, sai dessa cidadezinha que eu vou te levar lá para os Estados Unidos. Você não vai falar inglês. Você mal vai levar. Muitos chegam aqui, nem a certidão de nascimento acha mais. E chega na casa do americano aqui, pastor. O americano olha e faz só assim para ele, ele faz assim. O americano pega a chave da casa, entrega na mão e fala, minha casa agora é sua, pode entrar, pode limpar, pode arrumar, pode trabalhar. E mal, ele está te falando bom dia e você está falando, thank you. E ele está falando good morning e tal, e para você, e você está só thank you. Porque se ele falar qualquer coisa, thank you. Mandaram falar é thank you. Vai falando thank you que vai dando certo e você vai entrando para dentro. No final da história ele olha, vê teu trabalho, só que daí, deixa eu te explicar. Deixa eu trazer para você aqui onde é que está a graça de Deus. Qual o brasileiro nativo que chega e entregaria a chave da casa dele para alguém que não fala nem a língua dele? Chega lá em São Paulo, vamos a São Paulo? Vamos lá, pastor César está aqui, grande homem de Deus, todo o nosso respeito e devoção, toda a nossa admiração a ele. Mas eu te garanto que se você chegar lá na casa dele, bater lá na porta e começar, ele não vai entender a sua língua, número 1, e vai dizer assim, você vai fazer assim para ele vai fazer, vou chamar a polícia para você. O senhor entregaria a chave da sua casa, ia sair ainda por cima e dizer assim, esqueci o código do alarme, também vou te dar. Deixa eu te explicar, entra lá no meu quarto, e aí você não está entendendo nada, ainda você tem que ligar para uma amiga, que a amiga é tradutora, entende tudo errado, e traduz tudo errado para você. Nós como imigrantes precisamos começar a ver a graça de Deus sobre a nossa vida nessa nação. Todo mundo está bonitinho aqui, mas nós temos um dia a dia. E esse dia a dia, pensa comigo, a pessoa entrega a chave da casa na tua mão, não fala a tua língua, entrega os bens dela, sai, confia em você, ainda quando volta ainda te elogia. Oh, very good. Aí você fala, o que ela disse? Não sei, mas thank you. Sabe quem bateu lá primeiro naquela porta antes de você entrar? A graça de Deus chegou lá. Disse assim, está chegando um imigrante. Eu tenho um projeto na vida dele. Você acha que tudo é normal? Tudo é automático, irmão? Não. A graça de Deus cuida de todos os parâmetros da sua vida. Chega lá a graça e fala assim, tá vindo imigrante aí, não vai falar a tua língua, você vai olhar, vai achar meio esquisito, você vai olhar, você vai pensar o que dele? Nada. Você só entrega a chave da sua casa para ele, deixa ele limpar, dá um salário bom para ele, ainda dá um tip para ele, porque quem chamou ele fui eu, e enquanto ele estiver aqui, abençoa a vida dele, porque a hora que eu tirar ele daqui, eu vou usar ele poderosamente na minha mão. É a vida do imigrante, a graça de Deus. Essa graça, fomos justificados por ela. E você vê a graça de Deus em toda a Bíblia. Você vê a graça e a misericórdia de Deus em toda a Bíblia. Se você olhar em Gênesis, você vê a graça criadora. Se você olhar em Êxodo, você vê a graça que liberta o seu povo. Se você olhar em Levítico e Números, você vê a graça que cria regras para o povo obedecer a Deus. Se você olhar em Deuteronômio, você vê a graça que indica o melhor caminho para as bênçãos. Se você vê Josué, você vê a graça de vencer inimigos intransponíveis. Se você olhar para Juízes, você vê a graça que ouve o clamor do povo, perdoa os pecados e livra dos inimigos. Se você olhar para Ruth, você vê uma graça e misericórdia que sustenta os desamparados. Se você olhar para 1 Samuel, você vê uma graça que não permite que a lâmpada de Deus se apague no templo. Se você olhar para 2 Samuel, você vê uma graça de Deus que estabelece um reino que não terá fim através da vida de Davi. Se você olhar para 1 e 2 Reis e Crônicas, você vê a graça que usa de coisas inusitáveis para manter o seu propósito. Nesta graça você vê um urubu servir um profeta na beira do rio. Você vê Deus chamar uma viúva de Serapta que estava para morrer de sustentadora de profeta. Isso é a graça de Deus que vai estabelecendo um propósito. Se você olhar para a
Esther, você vê a graça que livra o seu povo da destruição. Se você olhar para Jó, você vê a graça de Deus que dá em dobro tudo aquilo que foi tirado de você. Se você olhar para Salmos, você vê a graça através dos hinos e poesias. Se você olhar para Provérbios, você vê a graça manifestada através da sabedoria. Se você olhar para Eclesiastes, você vê a graça que se manifesta em tempo oportuno. Se você olhar para Cantares, você vê a graça de Deus que produz intimidade com Ele. Se você olhar para Isaías e Malaquias, você vê a graça que prevê o futuro, alerta sobre os perigos iminentes, corrige os erros do presente. Se você chega nos evangelhos, você vê a expressão máxima da graça, o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Se você vê em Atos, você vê a graça de se manifestar o seu poder através do Espírito Santo. Aí você começa a ver as cartas de Paulo, Pedro e João. Aí você vê a graça para aprender a viver na graça. E em Apocalipse você vê a graça e o tempo que ela vai se cumprir numa plenitude, quando Deus vier buscar a sua igreja, aonde estaremos com Ele por toda a eternidade. Olha para o seu irmão e diz assim: você vê a graça em toda a Bíblia, você vê a graça por onde você passeia. E essa graça é algo muito mais lindo, sabe o que? Ele tirou pessoas de toda a parte do Brasil para estar aqui hoje em uma só família. Por isso que eu comecei dizendo: abraça o teu irmão, porque estamos nos reunindo aqui. Nós estamos nos reunindo na EBOL. Tem a EBOL, tem a UNAM, tem a CIBEM, e o ministério vai se reunindo. Mas pela graça vai acontecer uma grande reunião. Pela graça vai ter uma reunião muito grande. Diz lá que toda língua, toda nação, todo reino, todos que aceitaram a Ele. Ei, que eu digo aceitar, porque nós que fomos aceitos por Ele, porque a nossa confissão de fé em público é o dia que nós batizamos, o símbolo de deitarmos na água e se levantar, é ali que é a nossa confissão de fé. Mas na salvação é a mão dele dizendo: vem para mim, vem para mim. Aquele que ouviu esse convite, tem uma grande festa que estará já na agenda de Deus. Essa agenda, a qualquer momento, ela vai se cumprir, igual tem o calendário da Conamar de todos os anos, em todas as datas que chega a data, o evento acontece. Tem uma grande festa que vai acontecer para o povo de Deus. Quando o Senhor vir para a sua noiva, quando o Senhor vir, porque, meu amado, deixa eu explicar. Casamento, o noivo está onde? E a noiva está? Aleluia. O noivo está em pé. Aleluia. E eu quero te falar, pelos acontecimentos que estão acontecendo, o noivo já está em pé no altar. E a maior evento, tem hora que eu gosto de imaginar as coisas. Você pode imaginar, irmão, quando dá um acidente na 4, o pastor vê um carro que pegou fogo, demorou quantas horas para chegar? 1 hora mais. 1 hora a mais. Olha quantos carros tem aqui, ó. Se Jesus chamasse a sua igreja, quantos carros desgovernados ficaria? Se Jesus chamasse a sua igreja para estabelecer o seu propósito agora, da conclusão, você pode imaginar como essa terra vai ficar? Você pode, um acidente para a avenida. Tem gente que está correndo atrás de bens e esquecendo do seu chamado. Deixa eu explicar. Várias casas aqui vai ficar, ó. Chega no fim dessa reunião, pode procurar qualquer um deles e dizer assim: você deixa sua casa para mim? Fala para ele assim: só deixa Jesus vir me buscar, a casa é sua. Pode ficar com ela. E o carro? E os bens? Fica com tudo para você. Porque quando ele vir buscar, nada mais, nada menos. Ele não vai vir buscar seu bem, ele não vai vir buscar seu carro. Ele vai vir buscar você. Hoje as pessoas querem que você entenda que você vale pelo que você tem.
O reino não é assim. Você vale pelo que você é. Agora eu vou correr. Eita! Eu vou correr aqui. Levanta a tua cabeça, irmão. É baixo. Levanta a tua cabeça, irmão. Para de pensar que você vale o que você tem. Você vale pelo que você é. Quantos lavados e comprados no sangue de Jesus eu tenho aqui? Quantos aqui tem a marca da promessa? Ei, deixa eu só te explicar. Aqui, para entrar nos Estados Unidos, pode entrar pelo Labamba. Vou falar entre linhas, né? Tem gente que está preocupado do Green Card. Deixa eu te explicar. Green Card é bom? É, maravilhoso. E por sinal, ter ele é uma maravilha. Mas tem um Red Card. Esse não abre territórios humanos. Esse abre a fronteira da maior cidade que a história irá conhecer. Amém. Maior grande evento, criação. Segundo maior evento, cruz. Terceiro maior evento é quando você vai utilizar o seu Red Card pela graça. Você vai chegar lá na porta, vai perguntar: você tem o documento para entrar? Você vai levantar e falar: eu tenho a marca do sangue de Jesus. Infelizmente, quem não tiver, não tem fronteira, não tem coiote que entra pelo fundo. Vou pagar um anjo para passar por trás. Lá na grande ceia, nos grandes momentos que vamos iniciar e ver tudo que pregamos frente a frente, nós vamos ver Paulo falando para nós, Davi. Ninguém vai chegar lá e falar assim: rapaz, eu entrei pelo fundo aí, tem um anjo aí que tá no esquema. De noite, quando Jesus dormiu, ele me jogou para dentro da fronteira. Passei e tô aqui dentro. Ufa, liga pro seu parente que ficou lá embaixo, que ele vai lá, busca e traz para cá. No céu não vai ter isso. Ou entra pela porta da frente, não por mérito, não porque você é, mas pela graça. Você vai adentrar a porta dentro dizendo: chegamos para o nosso destino final, chegamos para o que Ele preparou, chegamos para o que Ele nos prometeu, a vida eterna com Ele. Ei, chacoalha do lado e fala assim: não é o que você tem, é o que você é. Você é comprado e lavado pelo sangue de Jesus. E se você crer nisso, pula dessa cadeira. Você vai fazer um ensaio agora daquele grande dia. Você vai abraçar do lado e dizer: estamos chegando. Você só não vai dizer cheguei, porque não chegamos. Mas você vai abraçar no mínimo 10 aí dizendo: estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Essa não tem como pregar pela graça e você não pregar o resultado da graça. Tudo isso vai nos levar a um objetivo: é estar com Ele, é viver com Ele, você vai cumprimentar só cidadão do céu. E agora? E se cumprimentar. Ei, você saiu do Brasil, você mal falava português, você mal falava a língua do nosso Brasil. Tem gente que fala por quê, pra nós de quê, não sei de quê. Aí a gente fala errado, o outro fala de gíria. Só que lá, o céu já está te treinando, dizendo: você vai vir pra cá, eu já vou te ensinar a língua que fala de si. Para os Estados Unidos, você chegou muitas das vezes sem falar a língua daqui. Mas o céu é tão bom para nós pela graça, que Ele disse assim, Jesus falou assim: vou te deixar um. E esse um vai ter um porém. Ele vai te ensinar a língua que vai falar aqui em cima. Como o pastor disse aqui ontem, a primeira coisa que chega lá, você vai o quê? Receber o quê? Seu verdadeiro nome. E chegando lá, todos vão falar uma língua só. O que você acha que é o selo do Espírito Santo na sua vida? É o céu ensaiando, falando assim: aprende aí a língua daqui de cima. Daqui um pouquinho você vai falar só ela. Tem gente que está tão preocupada: eu preciso falar inglês para crescer. Você precisa falar língua estranha para se fortalecer. Porque diz a Bíblia que quando você recebe a virtude do Espírito Santo, você se edifica.
Sabe por que você está seco? É porque você está esquecendo de falar a língua da onde para você vai. Você está preocupado com a língua da onde você é. Mas começa a lembrar da língua para onde você vai. Vira para do lado, bate no ombro dele e fala assim: já aprendeu o idioma? Sabe qual é o problema das 10 virgens? Elas eram tudo igual. Vou repetir para você: sabe qual era o problema das 10 virgens? Elas eram todas iguais. A diferença só era o azeite. Todo mundo igual, vamos. Todo mundo caminhando, vamos. Todo mundo junto, vamos. Mas a diferença era que o noivo chegou e falou assim: quem está com azeite? A diferença era a quantidade de azeite. E quando o negócio apertou, elas ficaram de pé e falou assim: me dá o seu, me dá o seu, me dá um pouquinho, me dá um pouquinho. Agora eu não posso te dar, porque o noivo chegou. Vai e compra. Tem gente que está comprando azeite, sabia disso? Ô irmão, ora por mim, viu? Ele mesmo ora. Ô irmão, jejua por mim, viu? Ele mesmo faz. Ô irmão, intercede por mim, tá? Mas eu não. Eu estou cansado, estou trabalhando muito, estou fazendo part-time, 3 times, 4 times, 6 times, 10 times. Eu viro time. Mas você ora por mim, a igreja ora por mim. Só que a hora que o noivo vir, infelizmente eu não posso fazer nada por você e ninguém aqui. Vai ser você e o noivo. Ele vai passar e falar assim: tem azeite? Aí você vai sair correndo para participar de uma campanha relâmpago. Campanha relâmpago antes do arrebatamento. Venha, abasteça de azeite e suba. Não vai ter. Bate no ombro do lado e fala assim: qual o nível que está o azeite aí? A Bíblia diz que o azeite acabou só foi quando as vasilhas terminou. A característica de se parar azeite é quando a vasilha termina. Se a vasilha está tão cheia, não tem mais nada para colocar para dentro, o azeite para. Tem pessoa que perdeu a graça de Deus, porque a vasilha dele está tão cheia, tão cheia, tão cheia, que se o Espírito Santo chegar para dizer assim: deixa eu colocar um pouquinho, fala: não, estou muito cheio. Quando era novo convertido, vinha para a igreja, orava para falar língua, queria ver o céu. Tinha hora que falava assim: não estou vendo, na meninice da fé, falava assim: já não estou vendo nada, vou apertar o olho para ver estrela. De tanta vontade de ver coisa do céu, de tanta vontade da presença de Deus, era puro. O problema é que quando cresce demais, quer podar padrão como Deus vai fazer. E aí começa a não ouvir mais conselho, não começa a ouvir mais a Bíblia, não começa mais a ouvir ensinamentos que Deus levanta grandes homens para fazer. E ele começa, eu acho bom que na escola bíblica a gente vai lendo assim: tem gente que está recebendo, mas tem gente que no coração diz assim para a pessoa que está ministrando: não é assim. Quem é você, irmão, para falar que não é assim? Está sendo pregado nesse altar é a palavra de Deus. O que esses homens estão pregando aqui é a palavra de Deus. O que esses homens que Deus levantou com sabedoria é a palavra de Deus. A nossa função é nos preparar para morar no céu. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui: quem tem a certeza da salvação? Olha para o lado e fala assim: tem certeza? Então agora eu quero treinar, não é o meu inglês com você. Eu quero treinar a língua que nós vamos conversar lá. Vê se a noiva do teu lado ainda tem azeite. Sabe que você pode orar pela noiva que está do teu lado? Vê se ela tem azeite aí ainda. Olha para ela e fala assim: divide teu azeite um pouquinho comigo agora. Agora ainda dá tempo, que o noivo não chegou. Porque a hora que o noivo chegar não tem mais como. Sabe que você pode orar para o irmão que está do seu lado e pedir: Senhor, overflow his life, overflow his anointing, overflow. Será que você pode virar e dizer para o céu nesse momento: Senhor, transborda na vida dele, Senhor, transborda na vida dela, Senhor, deixa nós tremar aqui um pouquinho agora, o que nós vamos viver aí na glória. Quantos batizados com o Espírito Santo ainda temos aqui? Pode orar pelo teu irmão, pode orar pelo teu irmão. Pode orar.
esse nome é. Este nome, Poderoso esse nome é. o nome de O Jesus. nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Sabe que você pode olhar para o lado e dizer assim, naquele grande dia, eu quero te ver lá. Porque o mesmo abraço que eu te dei aqui agora, quando adentrarmos lá, você vai dar o mesmo abraço dizendo, chegamos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?